se você pegar a vida desses atletas e fizer um filme e rodar a vida deles em time-lapse, bem rápido, você vai dormir de tédio. Que acaba eventualmente caindo em psicoestimulantes, psicofármacos, estratégias mirabolantes de leituras de 200 páginas em 4 minutos, 5 minutos. Pra pegar atalhos, né? Cara, não funciona. E ele chegou numa conclusão bastante chamativa, eu diria, e até em certo ponto óbvia, que no artigo ele descreve que a alta performance ou a excelência é trivial. Ele usa a palavra mundana. E ele diz que se você pegar a vida desses atletas e fizer um filme e rodar a vida deles em time-lapse, bem rápido, você vai dormir de tédio. Muito parecido. É a mesma coisa todo dia. É chato. Você treina, você come, você descansa, você final de semana faz uma coisa ou outra diferente, aí você volta, treina, come, descansa, volta, treina, come, descansa. Então ele conclui com uma frase bem impactante que depois que eu li, e até de certa forma o Muzi tem uma bio no Instagram dele que acho que traduz isso também. Ele fala que a excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário ao longo do tempo. É comer, dormir, treinar. Se você pegar isolado, nenhum desses itens tem nada de extraordinário. Você não fez nada que depende de sorte, que depende de dar certo alguma coisa. É comer, dormir, treinar, estudar, comer, dormir, treinar, estudar. E você começa a transformar a excelência em uma coisa que você faz repetidas vezes, né? Você atingir um certo grau de performance na leitura, nos estudos, no treino, na dieta, no profissional, é uma coisa que está na sua frente, palpável, fácil de enxergar, só que pelo fato de ser tão simples, muitas vezes você ignora aquilo e acha que não é daquele jeito, porque por vezes você quer um resultado mais rápido ou você atribui ao fato da simplicidade uma incapacidade de gerar um desfecho produtivo para você. Quando um paciente chega, quando eu falo com alguém nas minhas aulas e tudo mais, as pessoas perguntam, cara, como que eu aprendo mais? Como que eu faço? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que tomar? Mágica, Você né? tem que dormir bem, você tem que ter um alerta, você tem que ter uma boa capacidade de uma boa alimentação para pelo menos dar os nutrientes suficientes para o seu corpo. Você tem que estar organizado, porque a desorganização é mãe da procrastinação. Se você é uma pessoa desorganizada, vai ter mais chance de você procrastinar. Só que quando você fala isso para as pessoas elas têm uma tendência de achar que elas já tentaram fazer aquilo e na verdade quando você for olhar elas não tentaram ou tentaram por 2, 3 dias e isso não é tentar, você nem deu tempo de conseguir que o seu corpo automatizasse alguma coisa ou outra. E as pessoas muitas vezes elas negligenciam o óbvio e tentam ir sempre para um lado mais elaborado, que acaba eventualmente caindo em psicoestimulantes, psicofármacos, estratégias mirabolantes de leituras de 200 páginas em 4 minutos, 5 minutos. Pra pegar atalhos, né? Cara, não funciona, cara. Não Esse é o funciona. oposto da performance, né? Porque a Exato. performance é você conseguir fazer e conseguir ter o resultado. Imagina o seguinte, performance é ter um carro que chega a 300 por hora. Se ele fizer curva, não é performance, é suicídio. Então, dentro daquilo que a gente reconhece como performance, não existe só o conceito do fazer, existe o conceito do ganhar o benefício fazendo isso. E o benefício proporcional, né? A gente pega, por exemplo, tem muitas pessoas que elas travam guerras pírricas diariamente, né? Lembrando pra galera, né? Por que a gente chama de guerra pírrica, né? Porque Pirro Céfiros foi um general que ele, para conseguir ganhar uma guerra, ele dizimou o exército dele, acabou com o exército dele. Então ele ganhou a guerra, mas ele acabou com o exército dele e ele ficou completamente indefeso depois disso. O que a gente vê as pessoas hoje? Para elas conseguirem fazer aquilo que elas acham que elas devem fazer, no intuito de obter aquilo que elas desejam, elas acabam com todos os seus recursos. Elas querem ficar acordadas 18 horas por dia. Elas querem como é que eu consigo sobreviver dormindo 4 horas por dia. Ora, a gente fez isso, mas em situações de extrema necessidade, não por vontade. E eu chamo a atenção para isso porque é um experimento muito simples. É você pegar o seu final de semana e ponderar o quanto você odeia segunda-feira. O quanto você odeia segunda-feira, ele está exatamente proporcional ao quanto você tem um final de semana desregulado.
Ah, não, eu tenho aquela... A pessoa ela tem aquela agonia que aí sexta-feira tem que sair, tem que voltar às 3 da manhã pra casa, aí faz um after, aí o pessoal vai embora às 10 da manhã, aí dorme o dia inteiro, aí sábado sai à meia-noite e volta pra casa meio-dia do dia seguinte. Lógico que você vai odiar segunda-feira, você tá acabado, né? E se você não presta atenção nisso, você escuta coisas como, por exemplo, você tem aqui um psicólogo falando pra você, você precisa dormir, você precisa comer. Aliás, até porque isso daí vira gatilho pra você ter situações ruins psiquicamente, né? E você fala, ah, não, isso é besteira, eu preciso me divertir. Tá, mas quanto que você se acaba pra você pseudo se divertir? Né? O quanto você se desgasta. E aí faz a ponderação. O quanto você se divertiu vira uma agonia, vira uma ação que na verdade, ansiosa. Não é uma coisa saudável. Né? E não que divertir-se seja saudável, mas a busca não ponderada da satisfação imediata e o prazer rápido, cara, sabe, a gente tem que parar e observar como é que essas coisas acontecem na nossa vida, senão a gente não vai ficar só com uma segunda-feira terrível, a gente vai ficar com uma vida terrível. E o problema é que esses comportamentos eu gosto de chamar isso de comportamento de soma zero. A pessoa ela faz tudo durante a semana e no final de semana ela volta pro ponto inicial e joga tudo fora o que conquistou no final de semana. Mas comportamento geralmente de soma zero. o que acontece quando o pessoal tá emagrecendo. Dieta, exato. Eles querem emagrecer, aí eles fazem tudo certo de segunda a quinta, porque sexta também já não dá, né? Aí recupera tudo sexta, sabe? E o sábado e o domingo, o nosso cérebro, ele consegue criar associações temporais. Vira o fim de semana do lixo, por exemplo, de tanto fazer, seria E você começa a sentir um craving por fazer aquilo, porque já passou tantos dias de você não estar fazendo. Seu cérebro acostumou com aquele tempo. E muitos desses comportamentos de jacares, ninguém tá falando pra você não ter episódios hedônicos de prazer, sair jantar com a sua família. Ninguém tá falando isso. A gente tá falando que existe um limite biológico que você não consegue negociar. É isso que o Muzi quis dizer. Você não pode. Se você passar aquele limite biológico, não adianta ficar putinho. Vai ficar com sono, vai ficar cansado, vai ficar meio deprimido, vai querer ter estratégias compensatórias. É inegociável. Você não dormir, você comer tudo errado, segunda-feira vai dar ruim. Aí muitas vezes a pessoa ela fica com raiva de não poder se divertir porque fica com ressaca e fica mal. 10 mil reais por mês mudaria a sua vida? É exatamente isso que eu e milhares de outras pessoas estamos fazendo através do marketing digital. Pessoas dedicadas e trabalhadoras, correndo atrás dos seus sonhos, criando as suas oportunidades e não esperando a vida passar diante de seus olhos. Atingindo liberdade financeira, de tempo e espaço, podendo trabalhar quando e onde quiser. Chega da cobrança daquele seu patrão chato. Chega de bater o ponto num horário fixo. Chega de trabalhos exaustivos e trânsito interminável. Aprenda as estratégias certas para mudar a sua vida e de todos ao seu redor. Não perca mais tempo. Acesse agora mesmo o QR Code ou o link fixado nos comentários. Não espere mais para alcançar seus sonhos. Acredite em si mesmo e conquiste o que você merece.